Boa tarde a todos os alunos, boa tarde professora Érica. Mais um seminário aí da disciplina de gerenciamento em farmácia. Nosso grupo ele ficou com administração de recursos materiais, financeiros e recursos humanos de uma empresa, e ele é composto pelos seguintes alunos: Eldenira de Jesus, Isis Mota, Marlúcia Dias, Maiara Costa, Rafaela Monteiro, Raul Alfonsim, Samanta e Tayane Guimarães Ribeirão. Antes de mais nada, a gente vai falar um pouco sobre gerenciamento, sobre a organização de uma empresa, e é interessante salientar que algumas metodologias são usadas por cientistas, para saber como se operacionaliza uma empresa, que tem toda uma cascata, de funções técnicas, administrativas, lógico, para que haja esse funcionamento de uma empresa com exatidão, com segurança, que é uma finalidade, que é um dos aspectos importantes para a administração empresarial. Então, essa parte organizacional e sua estrutura, ela garante eficiência da empresa. E as funções são funções técnicas, funções comerciais, funções de segurança, funções contábeis e a própria função administrativa, que engloba todas essas funções. E essas funções administrativas, ela se operacionaliza com o prever, com a organização, como comandar, com a coordenação, com o controle, e essas etapas constituem o chamado processo administrativo, e faz, com que a parte do trabalho administrativo e qualquer nível da área administrativa da empresa tome suas tonalidades máximas para que ocorra o desenvolvimento, de uma boa função, de uma boa operação, para poder chegar a um determinado comum, que é o lucro e o lado positivo, da empresa, do gerenciamento da empresa. Então, todas essas funções, elas têm que ter uma organização, ela tem que ter um organograma. Então, esse organograma ele é feito, se for a característica da sua empresa, em cima de hierarquias, organizacionais, como presidência, diretor, gerente, chefia, supervisão, e aí a cascata de funcionários. Então, para que haja essa organização, se for o caso da sua empresa, tem pequenas empresas que precisam somente de um gerente, e o sistema operacional, os funcionários. Mas uma empresa, de grande porte, para ela ser bem distribuída, para ela trabalhar de uma forma bem precisa e segura, ela precisa de uma cascata operacional, um organograma distribuído nessas hierarquias, onde cada um tem suas funções, e a proporcionalidade das funções, administrativa, não se concentra exclusivamente no topo da empresa. Não é somente o presidente que é responsável por tudo, Cada um dos segmentos, cada um das hierarquias tem suas funcionalidades. Então, essa proporcionalidade, ela vai para todos os níveis, essa responsabilidade vai para todos os níveis. Então, os princípios gerais da administração, ela precisa se dividir em trabalhos, autoridades e responsabilidades, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação de interesses individuais e gerais, remuneração das pessoas, a empresa como um todo. Então, precisa-se dessas hierarquias para poder gerenciar todos esses aspectos, esses parâmetros. Então, assim, uma teoria, de gerenciamento, de organizações, ela não nada é absoluto, tudo é relativo, e são compostos por várias variáveis que são feitas que são elaboradas através de consumidor, de concorrência, de tecnologia, de normas e legislações, e todos esses aspectos são enxergados pela organização como ameaça, são observados como ameaça e como oportunidades. Vai depender, por exemplo, agora do coronavírus, tem setores que estão se dando bem, tem setores que não. Então, o que é administrar?
Administrar é nada mais nada menos que solucionar problema, inserir recursos, planejar essas aplicações, desenvolver estratégias, né, efetuar diagnósticos de suma importância, né, da situação de cada empresa para poder trabalhar em cima e gerenciar lucros, né, para a organização. Então esse é mais ou menos um conceito, né, uma pincelada sobre como é que sobre a organização, né, na administração empresarial. E aí, dando ênfase e entrando ao nosso assunto, né, que é a administração, né, de recursos material, financeiro e financeiros e humanos, né, os recursos organizacionais, como eu já falei, os recursos organizacionais são vários meios que as instituições, a cadeira aqui está um pouco mal posicionada, possuem para atingir seus objetivos. Então, o nome já diz, né, que esses recursos operacionais de organização são variáveis, são vários meios de instituições, né, que possuem para atingir seu objetivo. Então, uma boa organização, um bom gerenciamento, objetivando as etapas, eles chegam ao bom objetivo. São os bens ou os serviços, então os recursos organizacionais, eles são bens ou serviços utilizados nas atividades organizacionais. Quando se fala, por exemplo, em recursos, não estamos nos referindo apenas a dinheiro, mas nos referimos a matérias-primas utilizadas nas produções, nos produtos prestados, nos serviços prestados pelas organizações, materiais, equipamentos e colaboradores. De modo geral, os recursos podem se dividir em 5 grupos, né? Recursos físico-materiais, recursos financeiros, recursos humanos e recursos metodológicos, né? Mercadológicos, na verdade, e recursos administrativos. Cada um tem uma definição, lógico. Por exemplo, recursos materiais englobam aspectos materiais e fixos que a empresa utiliza para produzir, né? Recursos financeiros constituem todos os aspectos relacionados com o dinheiro e a utilização da empresa. Fluxo de casa, tipos de investimento, capital de giro, o investimento próprio, fluxo de caixa, por exemplo, de vendas, enfim. Recursos humanos, que constitui toda a forma de atividade humana na empresa, né, que vai desde de recrutamento para capacitação, formação de perfil, né? Recursos mercadológicos, né? Constitui todas as atividades voltadas para o atendimento do mercado de clientes e do consumidor da empresa. Então essa questão de empresa e consumidor, você vê, tem toda uma logística, tem toda uma metodologia, até mesmo esses dois recursos, eles são vetores para poder fazer uma pesquisa, por exemplo. Recursos administrativos englobam todos os outros, não é isso? Então, no interior de uma empresa, o interior de uma empresa é invariavelmente o cenário de uma série de ações aplicadas sobre os materiais ou informações que ingressam no processo produtivo para serem gradativamente transformadas até resultarem em produtos finais e em serviços prestados. Então, é essa cascata de desenvolvimento operacional que chega até um determinado comum, que é o lucro, que é o bom desenvolvimento da empresa. Não é isso? E um momento, os recursos ou materiais compreendem o espaço físico, os prédios e terrenos, o processo produtivo, a tecnologia utilizada no processo de produção dos bens e serviços produzidos pela organização. Orienta e controla as atividades materiais de organização conforme o plano estabelecido e a política adotada. Toda empresa tem uma política adotada de acordo com a sua função, né? Então, esse recurso físico ele é gerenciado por essa cascata. Então, elaborar rotinas de trabalho tendo em vista a implantação de sistemas que devem conduzir a melhores resultados com menores custos,
o que demanda a utilização de organogramas, fluxogramas e outros instrumentos de trabalho. Então essa operação, esses recursos físicos e materiais são gerenciados dessas seguintes formas que foram colocadas. Recursos materiais, eles são todos os recursos fixos em que uma empresa utiliza para manter o funcionamento e alcançar seus objetivos, né, de uma forma mais específica falando. São bens, né, mas que não vão permanecer na sua empresa, ou seja, ele não tem, são bens voláteis. Por exemplo, entra uma mercadoria, sai mercadoria, ele não tem uma permanência, a permanência dele gera travamento da empresa, entendeu? Que é a não venda, que é um déficit financeiro que pode rolar essa instabilidade, que é a aquisição de novos produtos, enfim. Então são produtos que vai vender, né, ou consumir, né, voltando ao que eu falei antes, o seu estoque e sua matéria-prima, etc. O gestor dos recursos materiais devem conhecer todo o passo, né, dos processos internos da empresa, como controle de estoque, por exemplo. Essa questão de controle de estoque é de suma importância, porque ela tem várias operações dentro dela, para que haja uma concordância e um menor fluxo, né, possível de produto estocado. Existe mais segurança, existe prazo de validade, existe qualidade do produto, né? Todos esses controles de estoque vai gerenciando isso aí. Classificação de material, material de boas qualidades, que é que o consumidor procura mais. Logística de entrega de produtos. Se tua empresa fornece produtos, qual é a logística que você utiliza para poder dispensar esses produtos, né? Itens vendidos, quais são os itens mais vendidos e etc, né? Então, os recursos materiais, né, o gestor dos recursos materiais será responsável para garantir uma daquelas cascatas que eu falei, por exemplo, pode ser um chefe, pode ser um diretor, entendeu? Pode ser um supervisor. Então, o gestor dos recursos materiais será responsável para garantir o bom funcionamento, classificação, manutenção, avaliação das áreas importantes como atendimento ao cliente, né, demanda, fornecedores, né? Um atendimento ao cliente, por exemplo, o cliente ele serve como fator alternativo, uma vez que através do pedido dele que o gestor saberá a quantidade de produtos a ser vendido e fabricado. Como eu lhe digo, além disso, é por meio de um cadastro de cliente eficiente que empresário sabe o produto de mais saída. Por exemplo, como eu falei anteriormente, um cliente ele serve como vetor de pesquisa. Quais os produtos que ele mais procura, você sempre vai estar ali fazendo aquela colocação, fazendo a inserção desse produto. Qual que eles menos procuram, você pode estar desclassificando, diminuindo a quantidade de estoque, enfim. Demanda, avalia quando o produto ou item é necessário para suprir a necessidade dos clientes, né, e do seu mercado. Então essa demanda de fluxo, né? Fornecedores, analisa os melhores fornecedores de matéria-prima, de seus produtos ou de itens que são vendidos na sua empresa. Lógico, você vai fornecer fornecedores que vai te dar prazo, fornecedores que vai ter uma marca boa, fornecedores que vai fazer uma entrega eficaz. Então todos esse gerenciamento faz parte dos recursos materiais. Compras, né? Análise de recursos financeiros de dados de compra de clientes, possibilitando a compra da quantidade exata de materiais, né, de itens necessários para manter o seu negócio em funcionamento, né? Transporte, né, com os seus produtos será entregue. Tem produtos que vai ser entregue amassado ou rasurado, enfim, o produto tem que chegar intacto. Controle de qualidade, que aqui engloba isso tudo, e armazenamento, que são o seu estoque, né? A área de armazenamento ela tem que ser bastante distribuída e o fluxo interno também tem que ser bem gerenciado para que haja uma eficácia, principalmente no controle de estoque, né? E os recursos financeiros, né? Compreendem os recursos na forma de capital de fluxo, capital de fluxo de caixa, investimentos, aplicações, empréstimo financeiro, todo o gerenciamento financeiro da sua empresa, né? Que vai desde o investimento, né? Vem o capital de giro, vem o fluxo que é englobado no capital de giro, fluxo de caixa, tem os investimentos, as aplicações, os empréstimos, todos esses aspectos entram no estabelecimento de recurso financeiro.
Por exemplo, uma empresa, você vai abrir uma empresa hoje, você tem que estudar ela como um todo. E o aspecto financeiro é o de primordial. Então, quando você pega uma empresa, faz um levantamento, né, de todos os gastos em investimento, depois vai fazer um investimento de capital de giro, né? Você tem que saber, você tem que calcular custo fixo, custo variável, né? Outras demandas como impostos que entra nessa questão de preço fixo e preço variável, recursos humanos que entra também nessa questão de fluxo variável e fixo. Então essa demanda financeira ela tem que ser calculada em planilhas, ela tem que ser estabilizada, ela tem que ser visível pelo gerente, né? Aí onde é que o gerente ou o administrador ou o chefe entra. Aí você vai trabalhar também relatórios em cima disso. Então o departamento financeiro é a alma de uma empresa, né? Já que cabe a esse setor organizar de maneira equilibrada toda a empresa, investimentos, retornos, lucratividade de seus negócios e aí por diante. E diante de tamanha importância é preciso estabelecer uma gestão realista, né, e eficiente de recursos indispensável para fins de otimizar o uso do trabalho pelo desenvolvimento constante do negócio. Aí onde é que entra a parte de segurança, a parte de informática, né, para que tenha uma exatidão do que você está ali gerenciando. Entendeu? Então, de maneira simplificada, uma boa gestão financeira é importante, pois para ter sucesso na empresa precisa estar com a constante sempre em dia, né? Com as contas sempre em dias, na verdade. É interessante salientar que você tem que trabalhar sempre com exatidões, sem mimimis ou mais ou menos. Por exemplo, se você trabalhar com falsos, né, com falsos dados, se autodriblar, você pode quebrar sua empresa. Não quer dizer que você abre a empresa hoje e amanhã você vai ter lucro. O que importa é pagar o que você compra. De início, lógico. E aí já é um ponto altamente positivo. Para atingir esse objetivo, é preciso que exista um equilíbrio entre as ações desenvolvidas, uma vez que é tão importante quanto produzir e ou vender muito. É também garantir que os gastos não sejam muito altos. Então, pesquisar, né, pechinchar, ver prazos, ver reserva, tudo faz parte dessa segurança financeira. Quando a empresa conta com um gestor consciente e responsável, a administração dos recursos é feita com planejamento, garantindo assim não só o crescimento constante, como também o fornecimento do negócio para suportar com o mínimo de impacto possível as dificuldades de alguns possíveis períodos econômicos desfavoráveis, que, por exemplo, é o que está acontecendo agora para alguns e para outros não, né? Então, não existe uma fórmula mágica para realizar uma gestão de recursos financeiros eficiente. Por isso é ideal que cada administrador conheça bem o seu negócio, né, e procure ter controle sobre as operações e processos da empresa. Gente, conhecer seu negócio é de suma importância, né? Também é importante ficar atento às necessidades de realizar todas as devidas análises periódicas dos resultados, assim como manter um total controle de fluxo de caixa, né? Promover a otimização do processo e fazer o uso de bons softwares, né, na gestão financeira, capaz de facilitar e consideravelmente esse importante trabalho. Então, o software é aí para facilitar muito a vida. Se você alimentar um software errado, a informação vai errada. Se você sempre alimentar ele corretamente, ele nunca vai lhe enganar.